Vamos hoje iniciar um conjunto de duas sessões sobre a problemática da datação do passado em arqueologia. Antes de tudo, talvez pudéssemos começar por distinguir entre periodizar e datar, periodização e datação. Sendo que ambas são importantes, mas são todavia diferentes, e diria até que, num certo sentido, a periodização é mais importante do que a datação, porque a periodização, na realidade, constitui o fim último da investigação histórica. Nós, quando construímos com o tempo uma sucessão de casinhas que são períodos históricos, desde o Paleolítico Inferior até aos tempos históricos, até ao Império Romano, até ao Império Helenista, até à Grécia Clássica ou até Portugal, Idade Moderna, Idade Média, Idade Contemporânea, etc. Quando construímos estes períodos, estamos debaixo de uma só palavra, Paleolítico, ou de uma expressão, Império Romano, a condensar aquilo que podem ser, e são de facto, livros e livros de síntese histórica, de elaboração histórica. Portanto, não é o nome até pode ser discutível hoje em dia, Paleolítico ou Neolítico, se fazem sentido essas designações do século XIX, que todavia continuamos a utilizar, mas o que importa é o conteúdo que está por detrás desse nome e constitui o nome constitui a forma mais abreviada possível de designar esses conteúdos. Portanto, a periodização é essencial, precede a datação e sucede a datação. E precede a datação, isso é particularmente visível na pré-história, porque desde o século XIX, quando se detectou que existia esse período que se chamou pré-história, não se sabia de todo qual era a sua antiguidade em termos de anos. Boucher-de-Perthes, o pai da pré-história, dizia que era a noite dos tempos, onde já não se contam nem anos, nem séculos, mas milénios, mas não sabia quantos milénios eram. Só muito tarde, dentro do século XX, se começaram a ter indicações sobre quanto à antiguidade da pré-história em termos de milénios, de milhares de anos. E, portanto, se pode começar a ceder à tentativa de datar essa antiguidade. Portanto, periodizar e datar são duas realidades diferentes, embora conexas, como é evidente, sendo que, porventura, a periodização é ainda mais importante para o trabalho do historiador do que a datação. Mas uma não pode passar. Quanto à periodização, existem vários tipos de periodizações, vários sistemas, podemos também dizer de outra maneira, de calendarização do tempo. Alguns baseiam-se em ciclos naturais, as estações do ano, ou os movimentos da Terra à volta do Sol, os anos, portanto. Outros baseiam-se em ciclos históricos, que são aqueles que favorecemos mais em história, seja este dos períodos que acabei de referir antes, seja os iniciais, com que primeiro, em termos históricos, começou a periodizar o tempo. Por exemplo, as sucessões de reinados, como na Babilónia, sempre que um novo rei iniciava funções, era, digamos, coroado, começava o ano 1 de novo, e ia até os anos iam-se contando até que ele cessasse o seu reinado e outro ano 1 se iniciaria no próximo. E depois há os ciclos físicos que utilizamos modernamente mais, como forma mais precisa de segmentar o tempo, como por exemplo a vibração dos cristais de quartzo, que é um ciclo físico muito regular, diria mesmo uniforme, pelo menos à escala das nossas necessidades humanas, e que está por detrás, muitas vezes, de muitos dos nossos relógios atuais, em que este ciclo de vibração dos cristais de quartzo é depois traduzido por mostradores que nos revelam a divisão do tempo de acordo com as escalas de ciclos naturais ou de ciclos que nós utilizamos, desde o segundo ao minuto, ao dia ou ao ano, sempre de acordo com o calendário de ciclos naturais do que chamado calendário solar, que usamos comumente. E porque falo em calendário solar, também uma palavra quanto à profundidade temporal dos sistemas de calendarização. É porque nós, nossas sociedades, utilizamos o calendário solar, mas durante grande parte da história humana os calendários utilizados e os ciclos utilizados foram os ciclos lunares, muito mais curtos do que os solares. Isso compreende-se, tem a ver com a necessidade de projeção futura e por espelho, porque é um espelho absoluto, de memória do passado que as sociedades humanas sentem. Ora, sociedades humanas de caçadores, agricultores primitivos e de agricultores, pastores primitivos, não requerem uma antecipação do futuro mais do que da próxima estação do ano ou das duas próximas estações do ano. E para isso, para uma segmentação do tempo, para uma calendarização do tempo que não requer a grande projeção no futuro, evidentemente que os ciclos lunares são mais adequados, a segmentação do tempo dos ciclos lunares é mais adequado, porque facilmente
facilmente, sem grandes contas, grandes números, sem atingir valores que ultrapassem a capacidade empírica de manipulação dos ciclos, se antecipa a próxima estação do ano. Já para sociedades mais industrializadas, mais estatais, diria assim, que de forma mais, aliás, mais rigorosa do que industrializado, pode enganar, precisem de maior projeção futura do tempo e correlativamente acumulem maior memória do passado, os ciclos solares de anos de calendário são mais úteis, permitem uma manipulação do tempo de forma mais controlável. Quanto à datação em si, bom, em arqueologia é preciso ter presente que até muito tarde, em arqueologia, especialmente em arqueologia pré-histórica, a única forma que tínhamos de prescutar o tempo passado era através de estimativas. Não tínhamos possibilidade de quantificar a duração dos períodos passados. Estimávamos-los apenas. E há uma revolução muito grande na arqueologia quando se passa em cada período concreto que se estude do seu entendimento apenas com base em estimativas para a possibilidade de quantificar a duração desse período. Um dos exemplos mais conhecidos e que aqui é referido neste slide é a introdução alargada do radiocarbono, ou carbono 14, ao estudo da pré-história europeia, isto já na segunda metade, meados e segunda metade do século XX, que deu origem àquilo que um dos principais autores teóricos e de outros desta dimensão da arqueologia e também de outras, que é Colin Renfrew, designava por verdadeira revolução do carbono 14 neste seu livro, entre outros, clássico Before Civilization, The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe. E o que o Colin Renfrew chamava a atenção, e muito bem, é que a introdução da quantificação, e neste caso do carbono 14, não veio apenas dar maior precisão àquilo que já se sabia antes. É o que ele escreve aqui. A moral que nós não devemos deixar de construir é de que as novas datas não devem simplesmente modificar as nossas cronologias. Elas tornam-se sem sentido tanto o que se escreveu em anos recentes, que forçosamente haverá sérias inadequações em toda a nossa aproximação do passado e não somente na nossa cronologia. Ele dizia isto, como repito, a propósito da introdução do radiocarbono, que falarei na próxima sessão, mas pode-se aplicar mais amplamente. E neste caso, o que é que alterou de profundo, para além do maior rigor que também passou a haver na cronologia? É o próprio conceito de como a história se processou, como as sociedades humanas evoluíram ao longo do tempo. Até ao meados do século XX, era em arqueologia muito popular, diria mesmo que era o paradigma dominante, o do difusionismo. A ideia de que a história faz principalmente através de influxos externos sobre sociedades que por natureza são conservadoras e que não evoluiriam se não fossem quase que, entre aspas, obrigadas a isso através do contacto com outras, pacífico, esse contacto, ou guerreiro, de invasões, etc. Ora, com a melhor possibilidade de quantificação do tempo histórico, verificou-se que finalmente não, que uma boa parte, talvez a maior parte da história humana e da evolução ocorrida nas sociedades decorre de estímulos internos, da sua própria evolução interna, do alcance de novos e novos patamares de evolução que conduzem inevitavelmente a novas fases civilizacionais, seja ao nível tecnológico, seja ao nível da organização social, seja ao nível económico, seja no que for. Portanto, a mudança de paradigmas dominados pelo difusionismo para paradigmas dominados pelo evolucionismo cultural, num certo regresso de resto ao que já tinha acontecido no século XIX, foi uma consequência da aplicação do carbono 14 ao estudo da pré-história europeia e mundial depois, como veremos de novo na próxima sessão, mas que eu não queria aqui deixar de referir nesta síntese histórica sobre a importância dos métodos de datação em arqueologia e da sua evolução ao longo da história da arqueologia. Podem-se classificar os métodos de datação que se utilizam em arqueologia de formas muito variadas. Aqui está uma possível classificação mais complexa, retirada de um manual de arqueologia que, apesar de antigo, continua a ter muita utilidade de ser lido e, aliás, está traduzido para português, que é o Manual Prático de Arqueologia de Louis Frédéric. Bom, aqui ele, numa primeira classificação mais complexa, distribui em 7 grandes categorias os métodos de datação utilizados pela arqueologia. Não vou me deter
Outras classificações mais simples existem. Esta, por exemplo, que é de um outro manual, neste caso americano, utilizado durante décadas na maior parte das universidades dos Estados Unidos da América do Norte, Prehistoric Archaeology, a Brief Introduction, de Ole Heiser, divide os métodos de datação utilizados em arqueologia apenas em 4 categorias: eventos cíclicos, constantes, modificação progressiva ou cumulativa dos corpos e estratigrafia. Outras possibilidades de divisão ainda mais simples, neste caso voltando ao manual prático de Frederic, uma outra possível classificação que ele utiliza e que sugere é dividirmos simplesmente os métodos de datação entre aqueles que se baseiam em observações lógicas, empíricas, lógicas, que não requerem senão a nossa capacidade lógica de observar para tirar conclusões e datar, e aqueles métodos de datação que requerem trabalhos de laboratório, procedimentos laboratoriais, que são lógicos, obviamente, mas que ultrapassam a capacidade empírica do simples raciocínio empírico da lógica tout court e requerem, de facto, procedimentos laboratoriais mais sofisticados. Todavia, a forma mais comum que nós temos, a divisão mais comum que se segue mais habitualmente de observar os métodos de datação em arqueologia é esta de separação entre métodos de datação relativa e métodos de datação absoluta. Os métodos de datação relativa são todos aqueles que, por si próprios, sem o apoio de outros, designadamente absolutos, mas por si próprios, cada um de per si, não permite obter datações quantificadas, em anos, ou em séculos, ou em milénios, o que quer que seja. Permite-nos dizer mais antigo, mais recente, muito antigo, pouco antigo, etc., mas não datações absolutas quantificadas. Já os métodos de datação absoluta são precisamente os que permitem, por si próprios, sem o auxílio de outros, cada um de per si, obter resultados que são quantificados. São datações absolutas ou cronométricas. Até se utiliza, por vezes, um neologismo dizendo que uma datação absoluta ou cronométrica é uma datagem, uma data quantificada. Deixarei para a próxima sessão estes últimos, os de datação absoluta, e hoje referi-me apenas aos de datação relativa. Começando talvez por esta observação. O facto dos métodos de datação relativa, cada um por si, não permitir obter datações quantificadas absolutas, não quer dizer que sejam ou menos importantes, ou até menos usados, e finalmente ainda até menos rigorosos do que os métodos de datação absoluta. Existe aí um equívoco muito grande, quem assim pensar. Qualquer método de datação relativa, e designadamente aquele que mais utilizamos em arqueologia, que já lá iremos, que é a tipologia, pode permitir-nos alcançar datações muito consistentes, válidas e até muito rigorosas, mais até em cada situação concreta do que um método de datação absoluta aplicado à mesma realidade. Já lá iremos. Fechamos agora as principais categorias de métodos de datação relativa. Em primeiro lugar, há os de base geológica. Depois, os de base petrográfica, que no fundo também geológica, é uma especialização. Depois, os de base paleontológica. E, finalmente, os de base arqueológica propriamente dita. Quanto aos exemplos de alguns, quanto aos métodos de datação de base geológica, um dos mais fáceis de entender e mais usados desde o século XIX e ainda hoje, é o de a inserção das peças que se encontram, dos objetos que se encontram no terreno, em função da geomorfologia do terreno. Aqui temos o desenho esquemático de um rio com a sua escadaria de terraços fluviais de um lado e do outro do rio. Se estivéssemos em contexto marinho, seria o mar e, frente ao mar, na costa, a escadaria de praias fósseis ou praias elevadas, níveis a que outrora o mar chegou. Como aqui, estes terraços representam níveis a que outrora este rio chegou. Bom, aqui o princípio é o de que quanto mais elevado é o patamar do terraço, o nível do terraço, mais antigo ele é. Assim, se encontrarmos uma peça arqueológica in situ, dentro da camada, dentro da estratigrafia, se for à superfície, evidentemente que isto não funciona, mas se for dentro da camada, no terraço superior, que ali tem o número 3, ela será mais antiga do que a que encontramos no número 2, no número 1, ou até no número 0, que é aquele que está ao nível do rio atual. E isto é válido. Sabemos, podemos dizer, peça mais antiga, peça mais recente, e foi assim que se começou por construir a periodização da pré-história e o entendimento e o reconhecimento da existência da pré-história e da pré-história dos diferentes períodos da pré-história no século XIX, foi com argumentos deste tipo de base relativa. Outro grande método de datação que nós usamos em arqueologia de base relativa é a estratigrafia,
que muitas vezes se chamam também as leis de Steno, a partir de Nicolau Steno, um dinamarquês do século XVII, que definiu um conjunto de leis ou princípios que, de facto, em grande parte podemos dizer que são de bom senso ou quase de lapaliçadas, ou de medicina de lapalice na atualidade, mas que na altura não era bem assim, porque se discutia entre como foi feita a formação da Terra. Ainda estamos antes de da emergência da própria geologia científica atual e da pré-história e do evolucionismo, etc. Estamos ainda antes disso, são todas as raízes intelectuais do que virá mais tarde a aparecer, e o Nicolau Steno pois, apresentava um conjunto de princípios que diríamos hoje banais, como a lei da sobreposição, que diz que as camadas mais antigas estão mais em baixo e as mais recentes estão mais em cima. Bom, algo, diríamos hoje, trivial, mas que é muito importante ter em conta como a base do sistema. Reparem, depois estes princípios do Steno foram desenvolvidos num conjunto de mais princípios, chamados princípios da estratigrafia, do qual o da sobreposição é apenas um, mas depois há vários outros princípios que se podem desenvolver. Isso dá origem à importância da estratigrafia como método de datação relativa em arqueologia. Temos aqui do lado esquerdo um esquema idealizado de sobreposição de camadas, em que evidentemente aquela S, que é capaz de ser o soco rochoso, mas depois o H, o T, o A são mais antigos e, portanto, documentam testemunhos de ocupação humana mais antigas do que as que estão mais para cima, a R, o F, etc. Mas reparem que já neste desenho, por muito esquemático que ele seja, há aqui complicações que se vêem depois desenvolvidas nos desenhos do outro lado, de fundo branco. É que, de facto, sobretudo se estamos a falar de contextos arqueológicos formados, portanto, por acumulação, camadas formadas basicamente por acumulação de agente humano, há sucessivos casos em que não são simplesmente sucessões lineares de camadas da base ao topo. Há escavamentos, há fossas que se abrem, há cabouços. Reparem, aqui está outra situação de mais simples, entre aspas, enfim, acumulação de sedimentos em aldeias de lagos suíços, em que ao longo do tempo, se vão as sucessivas fases de ocupação, vão tendo tradução nas colunas estratigráficas pela sobreposição de camadas. Mas aqui não. Aqui vimos o que pode ser um TEL, uma acumulação artificial de vestígios basicamente induzida por a ação humana, por aterros, por sucessivos escavamentos para construir fossos ou alicerces para muralhas, e depois o contrário, muralhas de retenção de sedimentos e aterros, etc. Portanto, uma estratigrafia complexa, muito complexa, que não deixa de ser estratigrafia, mas introduz variáveis na estratigrafia bastante diferentes daquilo que é a estratigrafia natural, definida pela geologia, trabalhada pela geologia, como aqui um caso ao nível do que nós podemos chamar já microestratigrafia, que é um conceito também tipicamente arqueológico, que é, reparem, aqui temos uma sucessão de tempo em que em cima temos uma fossa que é aberta com uma série de blocos de calhaus para calar, para melhor compactar e calar aquele poste que foi implantado no terreno, e depois o poste apodrece, desaparece, etc. O buraco que ficou onde estava o poste é preenchido por novos sedimentos, até está ali no desenho de baixo uma moeda de 1600 que prova que aqueles sedimentos já são mais recentes do que os outros, e depois aqueles acinzentados que estão por baixo são ainda os mais antigos contemporâneos do poste. E portanto tudo isto são complexidades da em arqueologia que levam, por exemplo, a que sejam domínios de especialidade. Esta é uma imagem retirada de um dos capítulos precisamente dedicado à estratigrafia, de um dos mais clássicos manuais de arqueologia do século XX, que é o Archaeology from the Earth, Arqueologia de Campo, como foi traduzido em várias línguas, de Sir Mortimer Wheeler. E ele aqui o que pretende demonstrar é que dois muros situados à mesma altura, que em princípio seriam da mesma antiguidade, se pensarmos numa estratigrafia linear simples ou simplista, podem não ser nada da mesma altura, podem não ser nada contemporâneos, porque depois em baixo está o desenho estratigráfico e verifica-se que, de facto, aqueles dois muros inseridos no seu respectivo contexto estratigráfico são de épocas completamente diferentes. Portanto, a estratigrafia, a microestratigrafia, a estratigrafia que estamos aqui a ver, a vertical, e a estratigrafia horizontal, que é o adoçamento das estruturas umas às outras num plano horizontal, que também dão conta do tempo de construção, do seu tempo, da sua cronologia. Tudo isto, portanto, são complexidades da estratigrafia
para uso arqueológico, mas não deixa de ser também um conhecimentos de base geológica e um método de datação relativa, como tenho vindo a referir. Aqui temos ainda um outro exemplo de uma estratigrafia complexa, que de resto já falei numa sessão anterior, que é a chamada estratigrafia inversa. Como é que um conjunto de camadas em que a mais antiga está mais em baixo e a mais recente está mais em cima, se podem ao longo do tempo transformar, de modo a que são redepositadas numa ordem inversa, em que o que está mais em cima é mais antigo. E isto pode acontecer, acontece com alguma frequência em certos sítios arqueológicos, designadamente nos concheiros do Mesolítico ou de outros períodos de tempo, e isto é raro acontecer no registro geológico normal. O outro método de datação relativa de outra categoria, noutra família de métodos, são aqueles que têm a ver com as faunas, com os ossos dos animais, de paleontologia, portanto com a bioestratigrafia. Ora, todos sabemos que os animais evoluíram ao longo do tempo e que a descoberta de um determinado osso de um animal qualquer, seja da linha dos elefantídeos, de que temos aqui exemplos, desde os pré-elefantídeos até aos atuais elefantes, passando ali pelo meio pelos mamutos, etc. Tudo isso é o descobrir num sítio arqueológico que tenhamos um osso de um animal destes, dá-nos a indicação da antiguidade, como dará se for de um osso de animal doméstico ou selvagem. Portanto, pode-se depois afinar esta bioestratigrafia, não só em termos das grandes evoluções filogenéticas dos animais, mas depois do detalhe dos ditos animais, da domesticação, da introdução da domesticação, tudo isso como indicadores também da antiguidade. Depois, ainda ao nível dos ossos, que podem ser dos animais, mas também aqui dos humanos, dos ossos em geral, mas já num outro domínio particular, temos um outro tipo de métodos, uma família de métodos muito interessante, que são a análise dos teores químicos nos ossos e dos ultrassons nos ossos. Reparem, ao longo do processo de fossilização de um osso, desde que ele pertence a um organismo vivo, a um animal vivo, depois do animal morto e até que o encontramos, há alterações químicas que se produzem nos ossos. Diremos em geral um processo de fossilização. Isso traduz na alteração de certos elementos químicos que constituem os ossos. O azoto, os fosfatos, os fluores, o urânio, etc., vão alterar-se, uns aumentando, outros diminuindo ao longo do tempo. E pela análise em cada osso concreto que tenhamos, e aqui, como digo, tanto vale o animal como o humano, pela análise dos teores químicos desses ditos ossos, podemos concluir se são mais ou menos antigos. Não podemos, porventura, dizer se são de há 5.000 anos, ou de há 3.000 anos, ou de há 500 anos. Porque não podemos, são métodos de datação relativa, insisto, não têm capacidade de nos conferir datações quantificadas, mas podem-nos dizer certamente que este osso é muito antigo, este é mais recente, o outro é muitíssimo mais antigo, e a mesma coisa quanto aos ultrassons, que é a capacidade, precisamente, do atravessamento por ultrassons do osso. Se o osso já é pedra, se já está totalmente mineralizado, os ultrassons não passam. Se o osso ainda está com a sua estrutura orgânica original, próximo do ser vivo, os ultrassons passam. E entre uma coisa e outra, há graus diferentes e velocidades diferentes de passagem do ultrassom, das ondas de ultrassons através dos ossos, que nos dá também a indicação da sua antiguidade. Ideias algo semelhantes, agora aplicadas noutras naturezas, e portanto estamos a falar de métodos de natureza mais petrográfica, aplicadas a metais, a minerais, a vidros, é a análise das impurezas e também das alterações físico-químicas. Por exemplo, a impureza dos vidros, a análise das impurezas dos vidros é muito indicadora da sua antiguidade, porque o vidro puro, a sílica pura, não existe, provavelmente nem hoje ainda, não sei bem, como capacidade de produzir vidro. Há sempre impurezas que estão juntas. Aquelas cores bonitas dos vidros romanos que encontramos, tudo isso resulta em parte eram intencionais e eram procuradas, em parte não, resulta do tempo que atuou sobre esses vidros, das impurezas que eles continham e, portanto, torna-se mais perceptível e altera a estrutura química do próprio vidro romano, originando, digamos, as cores e a translucidez e não, que encontramos hoje, ou a opacidade, inclusivamente, que encontramos hoje e que poderia não existir no original. Também a mesma coisa quanto às alterações físico-químicas, seja a hidratação, seja o contrário que é a dissecação, seja a oxidação, digamos em termos de linguagem plebeia, se for no ferro, a ferrugem, a dissolução, a própria sílica se pode dissolver e tornar-se polvorulenta. E, em geral, aquilo que os antiquários conhecem muito bem como expressão da antiguidade, a pátina,
ou patine em francês, que é a alteração físico-química superficial, alterando-se a cor, alterando-se a textura da superfície, etc. Isso tudo são indicadores de antiguidade. Qualquer antiquário sabe o que é uma boa pátina, quer dizer, a pátina que indica que esta peça de escultura, o que quer que seja, é realmente antiga, já lhe passou muito tempo por cima. Mas atenção, a pátina é muito enganadora. As pátinas foram muito utilizadas no século XIX e início do século XX, por exemplo, para procurar sistemas de datação dos objetos do Paleolítico, e não é que sejam de pôr de parte completamente, tem que se utilizar com muito cuidado. Porque dois objetos da mesma época, fabricados por o mesmo artesão, vamos supor, do Paleolítico inferior, exatamente ao mesmo tempo, um pode hoje aparecer-nos muito desgastado com uma pátina intensíssima de superfície, e outro pode aparecer-nos fresco como acabado de ter sido feito. E são da mesma época. Tudo depende das circunstâncias em que ficaram preservados até hoje. Se um ficou enterrado até hoje, por exemplo, dentro de argilas, muito anaeróbicas, onde dificilmente os agentes meteóricos e de corrosão química atuam, pois esse tenderá a aparecer muito fresco. Se outro, feito ao mesmo tempo, pelo contrário, ficou exposto às intempéries ao longo de muitos milénios, dezenas, centenas de milhares de anos, estará hoje altamente corroído superficialmente pelo tempo. Portanto, são métodos de datação relativa a utilizar com cuidado, podem em circunstâncias favoráveis ser muito bons, muito úteis, noutros é preciso ter cuidado. Um caso particular de todos eles é o da hidratação da obsidiana, que deixarei para caso de estudo a fechar a sessão 2. Já lá voltarei. Aqui vemos uma capa da Science americana com diferentes pontas de Clovis, feitas em sílex e rochas siliciosas diversas, com cores diferentes, com pátinas diferentes. E avancemos para outro tipo de métodos, os mais de natureza histórica propriamente dita, que são os métodos que muitas vezes se baseiam em sincronismos, a chamada datação curológica, que é por comparação entre culturas, e as séries culturais. E aqui remete-nos diretamente para a tipologia. A tipologia é não só um método de classificação, que já antes referi, como um método de datação. E diria mesmo que é um método de datação por excelência da arqueologia. E o mais usado, e até, em circunstâncias favoráveis, o mais rigoroso. A maior parte do trabalho que fazemos é uma pergunta de algibeira comum, clássica nas universidades, é perguntar a um estudante qual é o método de datação que os arqueólogos utilizam mais. E se estamos a falar de pré-história, quase todos inevitavelmente dirão: é o carbono 14. Falso. Para além do custo que tem, dos trabalhos laboratoriais que implica, os resultados podem não ser assim tão famosos como isso. Eu recordo um caso que se passou comigo. Em escavação encontramos uma coisa que na altura não sabia o que era e chamei-lhe chumbada. Portanto, em chumbo, algo feito em chumbo. Estávamos junto a um rio, o Rio Tejo, e portanto fazia sentido chamar-lhe chumbada. Em escavação. Mas não sabia o que era. Mais tarde, em museu, um colega meu, especialista na matéria, disse: isso não é uma chumbada, isso é uma glande de funda romana, um projétil de funda dos romanos. E pela tipologia, pela forma que ela tinha, pela maneira como foi fabricada e a forma que tinha, posso até dizia-me o meu colega, que é do século I depois de Cristo, sem dúvida. E eu disse: bom, isso é excelente, já fica a saber o que é, vamos ver se é mesmo, porque eu recolhi uns carvões que estavam juntos, isto foi encontrado numa lareira, e na lareira havia carvões, eu recolhi alguns para datar pelo carbono 14, vamos lá ver o que é que diz o carbono 14. E ele muito bem respondeu-me aquilo que qualquer arqueólogo consciente da tipologia, da força da tipologia, diria: bom, diga o que diga o carbono 14, eu estou seguro que é do primeiro século depois de Cristo. E na realidade, quando veio a datação de carbono 14, para concluir a história, era algo entre, porque havia muito pouco carbono, o carbono era residual e portanto a datação tinha uma grande margem de erro. Era entre 500 a.C. e 300 depois de Cristo, ou seja, o século I estava incluído, mas dentro de uma margem de erro muito maior. A tipologia aqui, como em muitos casos, tinha sido mais precisa do que o carbono 14, com a vantagem de ser mais barata, só tem o custo do conhecimento que cada um tem, e de uso muito mais amplo. Portanto, no dia-a-dia da arqueologia, os principais métodos de datação é o da tipologia mesmo. E aqui a tipologia pode-se aplicar a carros, modelos de carros de diferentes anos, pode-se aplicar a machados de bronze, pode-se aplicar a pontas de Clovis, como aqui se vê, ou aquelas mais do século XIX, tradicionais, quando se começou a construir o sistema todo, como este que já projetei numa sessão anterior.
Finalmente, falemos da obsidiana e deste caso especial da hidratação da obsidiana. A obsidiana é o chamado vidro vulcânico. É uma rocha que é obtida em contexto de erupção vulcânica pela compressão muito forte das rochas que as tornam vítreas e fica com uma estrutura, aliás, muito bonita, negra, muito homogénea, nos melhores casos da obsidiana, muito homogénea e de talhe muito bonito, de talhe fácil, como se estivéssemos a talhar vidro e muito bonito, podendo controlar muito bem o resultado final obtido através do talho. Todavia, quando se encontra a obsidiana não em filão, mas à superfície do terreno e que não esteja partida, como é o caso ali da maior parte daquela que se vê nesta fotografia que tem aquele martelo a servir de escala, na maior parte dos casos os blocos de obsidiana, se estiveram expostos e ficaram à superfície do terreno durante muito tempo, vão aparecer como pedras banais, normais, porque adquiriram um córtex, uma camada cortical, uma camada exterior, que transformou essa cor brilhante, negra, intensa, numa cor, porventura, esbranquiçada, banal, quase banal, como outras pedras envolventes. Este é o dado importante, porque a obsidiana acabada de talhar para fabricar instrumentos tem esse caráter muito bonito, negro, aliás é muito utilizada por, não só desde a pré-história, como por povos históricos vários, para construir objetos simbólicos, rituais, machados sacrificiais ou facas sacrificiais, como por exemplo entre os aztecas, ou máscaras de teatro para fazer pequenas figurinhas para depois servirem como máscaras de teatro de sombras chamadas sombras chinesas, ou facas, punhais rituais, ou vasos cerimoniais, como aqui no Egito faraónico. Reparem esta espantosa, diria folha de loureiro gigante, feita neste caso por talho experimental em obsidiana, que dá origem a uma peça magnífica, neste caso é experimental e na pré-história não temos assim tão grandes, mas temos peças magníficas em obsidiana com este aspecto. Só que este aspecto, que era o aspecto que os artesãos, quando produziram a peça, tiveram, vai ao longo do tempo desaparecendo. O brilho vai desaparecendo, o caráter liso vai desaparecendo e a peça vai se tornando cada vez mais esbranquiçada, irregular à superfície. Isto ocorre porquê? Porque a obsidiana vai absorver a umidade da atmosfera, por isso diz processo de hidratação da obsidiana, vai fixar na superfície a umidade da atmosfera e essa camada de alteração superficial vai crescendo mais e mais à medida que o tempo passa. Portanto, diria que se nós soubermos, e é o caso, a taxa de acumulação desta alteração superficial, a taxa de hidratação da obsidiana, podemos saber quanto tempo mediou entre o fabrico da peça e o momento em que a encontramos hoje. E isso é um método de datação relativo muito interessante ligado à obsidiana, como também é a própria origem da obsidiana e as rotas comerciais que isso documenta. Temos aqui uma imagem da Anatólia, mas esta outra é particularmente interessante. Vemos o Mediterrâneo Central, a Itália, a Sicília, a Sardenha, depois o sul de França, e verificamos que existem aqui 3 vulcões principais no Mediterrâneo, ligados à Sicília e à Sardenha, que são a origem das fontes de obsidiana de um conjunto variado de locais em toda a envolvência, quer na Europa, quer no Norte da África, onde peças com obsidiana daqueles vulcões ocorrem. E isto dá-nos conta de rotas comerciais, neste caso ainda no Neolítico da bacia do Mediterrâneo. Temos a certeza que desde muito cedo, desde o Neolítico, houve algum tipo de comércio, entre aspas, de contactos que levaram a que peças de obsidiana originadas naqueles vulcões possam ter aparecido nesta área geográfica de expansão. Portanto, a obsidiana é, por muitas razões, um elemento de estudo muito interessante para os arqueólogos. Hoje ficamos por aqui, na próxima sessão falaremos de métodos de datação absoluta.